Bem-vindos ao podcast Café na Closer, uma edição especial em parceria com a SIC do setor Núcleo Multissetorial. E hoje nós vamos conhecer a história da Osana Simon, da empresa Sublime Desenvolvimento Humano. Seja bem-vinda, Osana! Olá, Ana, boa tarde. É um prazer estar aqui. Vamos conhecer um pouquinho de como surgiu a tua empresa. Conta para nós! Maravilha. Bom, eu estou na área de recursos humanos já fazem mais de 20 anos. E recentemente, por alguns movimentos aí da vida, eu resolvi empreender realmente. E estou aí agora, com a Sublime Desenvolvimento Humano, com o propósito aí de ajudar, apoiar os RHs e as empresas a crescerem, a se desenvolverem com foco, alcançando resultados com foco nas pessoas. Uhum. Eu sempre falo assim, as empresas quando elas querem crescer, sempre tem esse desafio. Tu quer crescer, mas ao mesmo tempo tu também precisa de time, precisa de pessoas, né? Exatamente. Que problema vocês resolvem? Olha, há muitos deles, principalmente baixo engajamento, às vezes problemas de treinamento, falhas de comunicação, alta rotatividade, problemas relacionados a comportamentos, Então a gente procura atuar nessa forma, trabalhando muito aquele clichê, se contrata pelo técnico e demite-se pelo comportamental. Então estamos aí justamente para ajudar a evitar essa situação. Uhum. E conta para nós assim, como que você iniciou nesse ramo, nesse segmento? Como é que foi essa paixão por essa área? Bom, ela foi acontecendo ao longo do tempo, Como eu trabalho já há muitos anos, eu percebi assim muitas dessas dores, muitas dessas dificuldades no desempenho das pessoas, altas rotatividades, baixo engajamento, e muitas vezes por estar inserida no processo, eu tinha dificuldade de perceber o que fazer para mudar isso. E tantas vezes assim que eu me vi naquele processo percebendo o problema, mas não mediando as situações entre lideranças e liderados, e muitas vezes não conseguindo ser pontual, sabe, na questão da ação realmente necessária para mudar essa situação. E aí eu percebi que, olhando de fora, eu tinha assim uma capacidade maior de auxiliar essas empresas. Então, por isso que resolvi. Na tua trajetória, tu falou, trabalhou anos, em empresas. Pode contar um pouquinho para nós essa história? Ah, claro. Bom, meu primeiro trabalho, e são duas empresas assim que eu tenho maior carinho e admiração, que eu considero assim as minhas escolas profissionais, que foi a Pernambucanas, onde eu trabalhei meu primeiro trabalho, foram aí 9 anos e meio, e também a Sadia, atual BRF. A gente também tem um carinho grande por Sadia, acaba mantendo o nome, mas atualmente, BRF, que também foram 7 anos e meio, foram 4 unidades, aqui em Chapecó, São Paulo, interior de São Paulo e Curitiba. Então, isso também me trouxe assim, uma bagagem gigante, dentre várias outras empresas, a Aurora Alimentos, V4 Company, e eu também considero o CVV como assim, uma escola de vida para mim, que foi ali que eu percebi a importância de uma comunicação assertiva, de uma escuta, e que a escuta faz parte desse processo da comunicação, e o quanto a gente olhar para as pessoas faz com que elas também percebam que elas podem melhorar, porque elas percebem essa empatia, quando a gente olha, quando a gente conversa, quando a gente dá atenção, quando a gente escuta, e aí a gente percebe assim um empenho muito maior na sua produtividade. Sabe que eu voltei agora do RD Summit, um evento em São Paulo? Sim. Era de vendas e marketing, Mas assim, foi muito falado essa questão da cultura, e eles comentaram isso, de você saber fazer perguntas. Então é isso, você saber fazer pergunta e escutar. Eu achei bem interessante, assim, esse conceito, Exatamente. E daí entraram no sentido de, ele serve tanto para a questão da cultura da tua empresa e da comunicação, mas também para o cliente, em negociação, em vendas, você escutar mais, Exatamente. Então... E curioso isso, Ana, porque eu percebi, como eu sou cliente da RD, utilizo o CRM da RD, e precisei muito desenvolver a minha parte aí de vendas,
Porque como eu sou da área de RH e a gente trabalha muito internamente, a gente sabe vender a empresa, sabe vender a vaga, mas muitas vezes a gente não sabe vender a nós mesmos, né? Inclusive, em muitos momentos de negociações com lideranças, com CEOs, eu tinha dificuldade de vender o meu projeto, de vender a minha ideia, sabe? Com relação a alguma ferramenta de RH, alguma melhoria para a área. Então, fui também acompanhando, né, as dicas lá da RD que eu aprendi isso. E que realmente a gente precisa fazer perguntas consultivas para identificar a necessidade realmente do nosso cliente. E no meu caso, tanto é o cliente que está com as vagas em aberto, assim como os candidatos, que também são meus clientes, né? Conta um pouquinho para nós, porque tu tem um método de trabalho, né? Conta um pouquinho como é que funciona. Ah, legal. Bom, também fez parte desse processo de eu mudar o meu foco, né, da carreira agora para o empreendimento, foi quando eu descobri, né, uma ferramenta, conheci mais a fundo uma ferramenta chamada Profiler, né, da Solidus. Essa ferramenta, ela é um mapeamento comportamental que fornece mais de 50 informações sobre a pessoa que respondeu, né, mediante 4 perfis, ela vai dar uma visão das características de cada um dos perfis. Ou seja, são 50 informações, né, que vai falar sobre automotivação, vai falar sobre a influência que essa pessoa tem no ambiente, a influência que ela sofre do ambiente. E esse ambiente não é só o trabalho, né? É família, é lazer, é finanças, é descanso, que a gente sabe que é importante, né? E hoje em dia os jovens muitas vezes querem trabalhar porque estão com uma grande disposição, então eles trabalham muitas horas seguidas, sem perceber que com o tempo eles não estão mais produzindo bem, né? Já estão, já se perdem um pouco aí no processo. Por quê? Porque a nossa mente precisa de descanso. Então, esse olhar também é importante. E aí, com esse mapeamento comportamental, eu percebi que a gente consegue trabalhar de uma forma mais assertiva na seguinte questão. Por exemplo, se eu identificar aí um perfil executor, né, que é um dos 4 perfis, e que todos nós temos os 4 perfis, o que vai mudar é o quanto se destaca, o quanto tem mais ou menos desse perfil. Se eu já trabalhei no meu autoconhecimento, já fiz treinamentos para a minha melhoria comportamental, para desenvolver as minhas competências comportamentais, eu consigo equilibrar eles. Então, eles vão ficar entre um percentual de 20% a 30%. E aí eu consigo identificar que quando ele está superior a 30% ou inferior a 20%, ele vai me dar problemas. Então, aí é que eu preciso atuar. Aí eu tenho um perfil, por exemplo, um perfil dominante, né? No DISC, para quem conhece, é o perfil dominante, que é o executor. Então, o executor, ele é o perfil que corre riscos, que se desafia, que vai à luta, que faz acontecer. Então, ele é ágil, né? Ele é aquele que põe a mão na massa logo. E muitas vezes a gente busca, qual o perfil que a gente procura para a área de vendas, né? Para o comercial? É um perfil dominante. Agora, a questão é, se esse perfil dominante estiver muito acima de 30%, ele vai se tornar agressivo. Por quê? Não que seja por mal, mas é que é o perfil da pessoa. Então, o que a gente faz? Trabalha nela para que ela aumente um pouquinho um outro perfil que está muito abaixo. Ela conseguindo equilibrar isso, ela tem um excelente desempenho. E aí a gente percebe que a comunicação mais adequada para ela, então, qual a comunicação mais adequada para quem é executor? É algo objetivo e de resultado. Não adianta eu ficar explicando coisas, não vai funcionar. Para um comunicador, o comunicador, como o próprio nome já diz, ele se comunica com facilidade com todos os públicos, né? Ou seja, desde a senhorinha que faz o café, que faz a limpeza, até o presidente da empresa. Para ele não tem problema, ele não tem dificuldade de comunicar com qualquer público. E ele é relacional. Então, ele precisa de relacionamento. Ele não vai se dar bem sozinho. Ele precisa estar com pessoas, no meio de gente. Então, como é que eu vou abordar? Como é que eu vou conversar com essa pessoa? Como é que eu vou motivar essa pessoa? Como é que eu vou me comunicar? Como é que eu vou dar um feedback para essa pessoa? Qual o acompanhamento? Qual o melhor treinamento para essa pessoa? E assim sucessivamente, com os outros perfis da mesma forma, né? Agora eu fiquei curiosa, fala dos outros 2. Legal, vamos lá. O planejador é aquela pessoa que ela não é tão comunicativa quanto
quanto o comunicador, mas também não é tão quieta e introvertida como o analista, por exemplo. Ele é um meio termo, né? Ele se comunica bem com pequenos grupos e também com pessoas conhecidas. Ela não vai ser aquela pessoa que vai puxar um assunto com pessoas estranhas no meio de grandes grupos. Ela vai ficar mais na dela. Mas no momento que ela se sentir bem e à vontade, que ela sente que ela está num ambiente, digamos, favorável, seguro, aí ela fica bem à vontade. E é a pessoa que vai trabalhar o bem-estar da equipe, da empresa. Então, normalmente, perfis planejadores estão no RH, né? Por quê? Porque são as pessoas organizadas e que vão planejar as atividades. Portanto, esse profissional é aquela pessoa que sabe direcionar o que, né, quem vai fazer, o que vai fazer, quando, por quê, para quê, que horário, quais as atividades e também cuidar do bem-estar. Se aquelas pessoas receberam as tarefas, se elas sabem o que tem que fazer, se elas têm as ferramentas necessárias, ou seja, ela é do relacionamento, do bem-estar, do cuidar das pessoas. O problema dela, se tiver muito elevado, é que ela vai cuidar tanto dos outros que ela vai esquecer de si mesma, né? E aí complica também. Então esse é o cuidado, né, de manter em equilíbrio. E isso vai mudar de acordo com a situação também. Ele muda, sendo comportamental, muda. Sabe aquela história, né, do eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome da Gabriela? Esqueça, porque não existe isso. Todos nós vamos mudar. A velocidade disso vai depender do empenho, do esforço que eu fizer. E quando a gente tem o auxílio da empresa olhando para isso, a gente monta os planos de desenvolvimento individuais, olha para a carreira dessas pessoas e aí sim elas têm o ânimo, a vontade, a disposição para evoluir. Ah, e faltou o analista, né? O analista é o introvertido da parada. Não tem problema para ele ficar quieto no cantinho dele, estar mais isolado, trabalhar sozinho, não tem problema nenhum. Sabe aquela pessoa que entra quieta na reunião e sai calada? É o analista e para ele está tudo bem. Não precisa querer trazer ele para a equipe, assim, coisa que muitas vezes o comunicador vai fazer. Porque o comunicador não quer ver ninguém isolado, sozinho, quieto. Porém, é o perfil. E esse perfil não gosta de ser exposto. Ele vai se expor à medida que ele se sente seguro para isso. Então, é melhor deixar. Agora, imagine alguém que trabalha a precisão e a qualidade. É o analista. O analista ele vai pesquisar os dados, ele vai pesquisar informações e sempre de fontes confiáveis. Então é natural que ele demore um pouquinho mais, assim como o planejador também, porque eles são organizados, eles vão planejar as atividades e vão entregar bem feito. Mas para isso eles precisam de um tempo um pouco maior. Que legal, né? E é bom entender, como tu falou, né? Entender todos esses perfis está dentro de uma organização que tem um propósito, né? Que tem um objetivo em comum. Exatamente. A gente fala tanto que cada pessoa tem o seu jeito. Tem o seu jeito e melhor é que a gente consiga identificar isso para tirar da subjetividade, né? Porque quando a gente tem isso em mente e que normalmente as pessoas que fazem o mapeamento, elas percebem isso, né? Que elas, puxa, eu imaginei que eu era assim. Então agora eu vi que eu não tenho nada de errado, que é o meu jeito mesmo, e tá tudo certo. E realmente, né, não tem nada de errado com a gente. A ideia é a gente identificar qual é o perfil, e é importante que a pessoa seja o mais honesta possível, e quanto mais ela se conhecer, melhor. Que aí a gente consegue ter informações mais confiáveis, né? E até mesmo para ver se ela tá na função certa. Exatamente. Porque daqui a pouco tá deslocada, né? Ela tem aquela habilidade e não tá naquilo, então tipo, aquilo não vai travar, não vai andar, né? Ótimo insight, inclusive, Ana. Olha só, esse é um dos problemas que nós encontramos também, as dores que nós encontramos no RH. Muitas vezes nós temos pessoas com um perfil que não é para aquela função. E aí a gente acaba desligando essa pessoa porque ela não está com um rendimento bom. Mas se eu olhar para o mapeamento dela, eu vou identificar aonde ela vai se dar melhor. E aí eu posso apenas fazer um remanejamento. Aí eu vou deixar o funcionário, né, o colaborador feliz e a empresa, consequentemente, também, que não teve o custo da saída dessa pessoa. Porque a gente sabe que a rotatividade ela tem um custo muito alto. E principalmente de tempo. E que o tempo muitas vezes acaba sendo mais caro
caro do que o valor do salário em si, né? Porque esse tempo ele envolve treinamento, envolve o tempo que a pessoa precisa para se adaptar à cultura, para conhecer o trabalho de fato. Se eu conseguir evitar que essa pessoa saia e direcionar ela para aquela função que ela se adapta melhor, ela já conhece a cultura, ela já conhece a empresa, então o rendimento dela vai aumentar consideravelmente num tempo menor do que se eu tivesse que contratar uma nova pessoa. Ai, perfeito. Fala um pouquinho sobre os teus produtos, né, e os serviços, porque às vezes as pessoas até têm alguma dúvida, né? Exato. Porque tá tudo muito interligado, se Sim, for ver, né? Essa exatamente. parte comportamental, essa parte do RH. Fala um pouquinho, assim, né, sobre os serviços e produtos. Maravilha. O serviço que a gente faz é de recrutamento e seleção e mapeamento comportamental, né, treinamento e desenvolvimento. Mas aí falando em produtos, realmente, é todo aquele processo que envolve a parte de triagem de currículos, né, selecionar currículos, fazer a triagem, analisar esses currículos para ver qual tem o perfil mais adequado para a empresa. Mas antes disso, nós trabalhamos a descrição de cargo e também esse perfil do cargo. Se a empresa já tem um mapeamento comportamental, isso facilita bastante, porque aí com isso a gente consegue identificar o perfil da empresa, o perfil da equipe, o perfil da liderança, e aí a gente consegue definir ali qual o perfil mais adequado. Se não tiver, nós temos o sistema, né, que faz esse trabalho para nós, que a gente chama de engenharia de cargos. Então eu faço a descrição do cargo e olho para esse perfil que é mais importante para a empresa, de acordo com o que ela espera. E aí a gente vai parte então para o processo de recrutamento e seleção. Aí a gente consegue, né, ter uma assertividade maior. Claro que envolve também a questão de termos profissionais disponíveis no mercado, né, interessados. Que eu digo que esse todo mundo, com empresários que a gente comenta, tá todo mundo que se gargala, não tô conseguindo encontrar profissionais. Exatamente, e olha, acho que ninguém foge disso, viu, porque é uma realidade que a gente vive, bem como eu vivia antes, né, nas empresas e vivo isso agora também, né, quer dizer, não é diferente. O mercado, ele realmente está bastante aquecido para algumas atividades, então, por exemplo, puxa, eu tenho várias vagas, tanto no administrativo, financeiro, fiscal e várias vagas também na área de vendas, internas, externas. Só que a gente sabe que hoje a área de vendas ela não é como tempos atrás, ela está muito diferente. Para quem trabalha na área de vendas, exige hoje uma atualização constante, muda muito. E próprio RD, o evento, ele falou bastante disso, né? Então a questão é que as pessoas muitas vezes elas não buscam essa atualização. E precisamos lembrar que por mais que eu estou trabalhando aqui no sentido de reforçar a importância do comportamental, o técnico continua sendo importante, né? Eu preciso ter um embasamento, eu preciso ter seja faculdade, seja um curso técnico, no mínimo ensino médio completo, porque tendo ensino médio completo eu já tenho portas, né? Ou seja, para onde eu quero ir, para onde eu quero me direcionar. E o mapeamento comportamental que eu faço, ele serve para isso também. Ele não é algo assim vocacional, né? Voltado para a questão de vocações, mas ele ajuda bastante para quem está no início de carreira, para quem está no momento de transição de carreiras, porque a gente pode trabalhar, fazer um mapeamento individual também, né? E é muito importante a gente lembrar que a carreira, ela é da pessoa, é do profissional. A empresa não vai olhar para a carreira dela. A empresa vai olhar para aquele momento que ela está desempenhando suas funções lá dentro. Quem vai olhar para a carreira é a própria pessoa. Então, ela é que precisa buscar informações, se atualizar com relação a isso, estar em constante movimento, né? Para que ela possa também encontrar essas oportunidades, né? É como a gente costuma dizer, o universo conspira a nosso favor, desde que a gente faça a nossa parte, né? Porque do céu só cai chuva mesmo. É verdade. Né? Mas sabe que tá um movimento agora das empresas, esse lado da educação corporativa. Isso. Onde as grandes empresas já entenderam a importância do quê? Elas vão ter que, eu digo assim, a gente empreendedor, nós temos que ser professores. Nós temos que ter esse cuidado, como tu falou, dar ferramentas, cursos, capacitação para treinar, porque
profissional pronto a gente não vai encontrar no mercado. Não fato. É Então, nós fato. temos que começar a olhar com esse olhar mesmo da educação, do desenvolvimento da pessoa. Como tu falou, tanto técnico quanto comportamental, né? Exatamente. Nós temos vários clientes que estão nesse movimento da educação corporativa, né? Bem bacana, bem... Muito bom. Bem legal. E o fato da empresa investir em educação corporativa já significa que ela tem esse olhar, essa preocupação. E isso é um fator muito importante para gerar engajamento, gerar motivação, né, para os profissionais permanecerem na empresa. Então, esse já é um fator de sucesso. A empresa que está investindo nisso, ela já sai na frente. É verdade. Mas conta para nós, assim, algumas histórias ou momentos que você considera fundamental para o sucesso de uma empresa. O que tu... Tipo, dar algum insights, assim, ó, isso daqui, como tu falou essa parte da educação que sim, já tá mostrando que a empresa tá no caminho certo e vai ser sucesso. Tem outros insights, assim, que, né? Sim, eu costumo dizer assim que quando a gente olha para as pessoas, né, foca nas pessoas e identifica o potencial delas e pode investir nelas, aí a gente consegue saber a participação, a lealdade dessas pessoas, porque elas se sentem vistas, elas se sentem ouvidas. A gente sabe que no dia a dia não é tão fácil, né? Mas quando a gente implanta, quando a empresa tem o hábito, né, dos one-on-ones, de dar feedback, é a oportunidade. Tanto que a gente costuma dizer, o que é um feedback? É um presente, é uma oportunidade que a gente dá para outra pessoa crescer, se desenvolver. Claro que a gente tem uma cultura de crítica, e isso é algo difícil da gente modificar. E como é que a gente faz isso? Com prática. Exercendo isso, fazendo isso constantemente. Não é fazer de vez em quando, a gente precisa criar o hábito de fazer, a disciplina, né? Nesse ponto eu sou muito fã do GeoJ, né? Ele fala muito da questão disciplina. Não é fazer uma vez ou outra, é fazer sempre. Estabeleça lá na tua agenda 30 minutos, que seja por semana, a cada 15 dias, ou que seja uma vez por mês, mas faça com toda a sua equipe. Claro que a gente sabe que tem lideranças aí que trabalham com muitas pessoas, né? Eu lembro que na época de Sadia nós tínhamos líderes lá que trabalhavam com muito mais do que 80 funcionários e que a gente sabe que 80 é um limite, né? A gente tem estudos que dizem, olha, mais do que 80 funcionários, um líder não vai conseguir fazer um bom trabalho. E não é nem que ele não queira, que não é possível. Então, existia muitos líderes que tinham mais. E aí, se você tem 80 pessoas na sua equipe, dificilmente você vai conseguir fazer um feedback com certa frequência, né? Mas promova situações em que você possa fazer de forma coletiva algo que faça com que essas pessoas se sintam vistas, se sintam ouvidas. E isso, claro, implica, e aí para quem é funcionário, implica que não é tudo que a gente vai pedir que vai acontecer. É claro isso, porque a empresa depende de muitos fatores, né? E claro que agora que a gente está, né, como empresária, a gente percebe muito mais do que quando está dentro de uma empresa, né? E isso acho que assim acaba nos dando uma bagagem muito rica também, de olhar para os dois lados, né? Olhar para o lado do funcionário, olhar para o lado do empreendedor, olhar para o lado do CEO, né, do dono da empresa, que são situações difíceis. E aí a questão é como que a gente faz para unir isso? Para que todos possam sair ganhando, né? Talvez eu ainda tenha uma visão assim um pouco idealista, né? Mas assim, eu gosto de pensar que, puxa, conversando a gente consegue se entender, com treinamentos, né? É difícil? É. Mas se a gente fazer, a gente começa a perceber as mudanças, né? As mudanças vão acontecendo, vão aparecendo. E tu vai fortalecendo a cultura, né? Exatamente. Até aqui, qual que é a essência da cultura organizacional de uma empresa? Se tu pudesse dar alguns tópicos, assim, resumindo. Olha, a cultura é algo extremamente importante, né, nas empresas. E não é algo que a gente escolhe, ela vai acontecer. Né? Toda empresa, mesmo antes dela existir fisicamente, ela já existe. Desde a sementinha que surgiu lá do empreendedor, da empreendedora, daquela ideia que veio amadurecendo ao longo do tempo, virou realidade, aconteceu, criou a empresa, veio o primeiro funcionário, o segundo, a empresa foi crescendo. Todas as pessoas que fazem parte da empresa, elas contribuem. E é muito importante que isso realmente seja vivido,
seja experienciado. Eu gosto muito dessa palavra porque a gente fala muito de experiência. Só que a experiência, às vezes, a gente coloca ela no piloto automático e a gente não é muito consciente para nós. Agora, quando a gente experiencia de fato, que a gente vive isso se torna real. É real mesmo, e a gente vê que o exemplo transforma. Agora, não adianta eu querer falar em exemplo se eu não estou fazendo. Eu cobrar o exemplo, eu cobrar o exercício da cultura se eu, como líder, se eu, como dono, não estou fazendo. Então, a ideia é, o que eu quero para a minha empresa? Isso está acontecendo de fato? O que a gente precisa modificar? E comunicar isso para as pessoas. As pessoas gostam de fazer parte, de se sentir pertencentes. Isso vem do engajamento. E como é que a gente faz o engajamento? Comunicando, conversando. Olha, os nossos planos são esses, nós queremos chegar em tal lugar, a nossa visão é essa, a nossa missão é essa, nós existimos por conta disso. Então, vamos falar abertamente sobre isso. Isso é extremamente importante. Isso faz com que, caramba, poxa, né, eu faço parte disso. Eu estou construindo isso junto, né? E levar realmente junto. E não aquela separação, eu sou o dono, você é o funcionário, eu sou o líder, você é o liderado. Vamos trabalhar junto, de forma colaborativa. É isso que essas grandes empresas no mercado estão praticando hoje em dia, né? E tanto que elas estão escrevendo livros para falar das suas culturas, né? Para falar que é isso que está dando resultado. Que bacana. Me diz uma coisa, como as pessoas te encontram? Muito bem, vamos lá. Por enquanto, né, eu estou apenas com o e-mail, que é osana.simon@sublimedh, né, de desenvolvimento humano.com.br, e também através do telefone, o WhatsApp 49999297853. Tenho já minha página, né, no LinkedIn, então as pessoas podem me procurar lá tanto no perfil pessoal, né, Osana Simon, como também no perfil da Sublime Desenvolvimento Humano. E muito em breve, claro, estaremos em outras redes sociais aí também. Perfeito, então. Muito obrigada, foi um prazer te receber aqui e bater um papo e conhecer um pouquinho mais sobre o teu negócio. Nossa, eu que agradeço, Ana. Obrigada pela oportunidade. Queria muito agradecer ao nosso núcleo, né, multissetorial lá da SIC pela oportunidade. Foi riquíssima e muito obrigada mais uma vez. Até mais, então. Tchau.